Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos estudar agora a forma padrão, aí, a função de transferência, tá? Então, funções de transferência são uma forma conveniente para representar e analisar as relações de entrada e saída ou causa e efeito de um sistema dinâmico single input e single output, né? Funções de transferência são baseadas no método transformado de Laplace. O transformado de Laplace é uma operação que pode ser usada como método para resolver equações diferenciais lineares, ZDOs. Transformar Laplace converte as equações diferenciais lineares em equações algébricas em termos da variável de Laplace S. Né? Então, transformar uma função de transferência f de t do domínio do tempo para o domínio de Laplace, ou S, é definido por essa integral aqui. Tá? A transformada de Laplace, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Mas se a gente aplicar a definição, né, que é essa aqui, né, transformada Laplace de uma função f de t é igual a f de s, tá? Que é obtida através da resolução, né, dessa integral aqui de zero a infinito, né, de f de t de e elevado a menos st dt. Então, se a gente quer achar a Laplace de f de t, a gente aplica essa integral. A gente vai ver mais para frente que essa integral aqui já foi resolvida. A gente tem uma tabela em que a gente tem algumas funções bases, né, que a gente pode aplicar a transformada Laplace utilizando essa tabela, tá? Mas aqui, por enquanto, a gente não precisa se preocupar ainda com a transformada de Laplace. Muito bem. O que ele vai fazer aqui vai ser uma abordagem para justificar o uso, né, da gente usar a variável S, mas sem utilizar a transformada de Laplace ainda, sem a gente estudar, tá? Então, pode-se usar a operação transformada Laplace para obter funções no tempo padrão, função degrau, né, que é como se fosse um sinal, por exemplo, para o motor. Né? Quando eu ligo a fonte de tensão, 5 volts, né, de maneira como a chave. Né? Eu tenho uma função degrau, função impulso, que a gente vai ver a definição, senoide, etc. No domínio de Laplace, ou S, portanto, tabelas de Laplace podem ser construídas para auxiliar cálculos analíticos. A gente vai ver isso aqui. Tá? Então, aqui na aula 8 nossa, a gente vai estudar transformar Laplace e a solução de equações diferenciais usando os métodos transformar Laplace, né? Como a gente resolve as equações diferenciais ordinárias utilizando transformar Laplace, ok? As funções de transferência são comumente usadas em diagrama de blocos, né? Então, o bloco tem uma entrada e uma saída, né? A mesma coisa é a ideia da transformada da função transferência, ok? Então a gente vai usar esses diagramas para simulação, né? E algoritmo numérico como MATLAB e Simulink. Né? O MATLAB para a gente escrever o script e o Simulink para a gente poder simular no diagrama de blocos, né? Ou Octave aqui, né? Tem o Xcos, tem o Scilab, outros softwares aí que podemos estar utilizando. No entanto, pode-se desenvolver e empregar funções de transferência sem o uso formal do método transformado Laplace, né? O que ele vai apresentar agora, tá, pessoal? É interessante isso, a gente vai usar a ideia basicamente do operador D, ok? Vamos lá, então. Então, aqui, essa parte aqui, pessoal, é mais para vocês entenderem como que ele chega, né, e justifica aqui, né, sem apresentar o método transformado de Laplace, como que justifica o uso da variável S aqui, que é a variável de Laplace, tá? Então vamos só entender um pouquinho a dedução, tá? E depois fica simples de empregar, ok? Para desenvolver a função de transferência do domínio Laplace, né, sem empregar a transformação Laplace, considere a seguinte equação de entrada e saída de terceira ordem, né? A equação aqui de terceira ordem com com uma entrada só, né? Temos os coeficientes, etc. Né? Então, essa expressão aqui. Agora, considere uma entrada exponencial. O de t é igual ao de s de e elevado a st. Né? Uma entrada exponencial para u. Então, S aqui é um número complexo, né? Uma parte real mais j ômega, sendo ômega o coeficiente aqui da parte imaginária, né? É uma variável complexa e u de s é uma função complexa, né? Lembre-se que j é um número imaginário, né? J é igual a raiz de menos 1, né?
Usando a identidade de Euler, né, e de jθ, né, é igual a cosseno de θ mais j seno de θ, né, e aqui, né, substituindo o S, né, elevado a ST aqui por sigma e j ômega, a gente consegue, né, pela propriedade exponencial, escrever aqui e elevado a ST, né, igual a e elevado a sigma t mais e elevado a j ômega t, tá? E o j ômega t aqui, né, que é o jθ aqui, ó, e a gente escreve como cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, tá? Assim, e elevado a ST será complexo, né, parte real, parte imaginária. A gente tem uma parte real e uma parte imaginária, tá? O sigma t aqui, né, elevado a sigma t cosseno de ômega t é a parte real, e elevado a sigma t, né, vezes j seno de ômega t, a parte imaginária, tá? Uma vez que a entrada de t é estritamente real, né, o de t é estritamente real, né, então ele fala aqui que, ó, uma vez que a entrada U de t é estritamente real, o de S será complexo conjugado de E elevado a ST, né, para que a gente tenha o número real, ok? Então, o que acontece aqui, pessoal? Ele fala aqui, ó, da teoria de equações diferenciais, se a entrada U de t é U de S elevado a ST, a solução particular, né, da expressão também vai ser uma função exponencial, tá? Isso aqui é da teoria de EDO, lá, de equações diferenciais, né? Então, se a entrada é essa, a solução é dessa forma aqui, tá? E aí, o que ele faz aqui? Ele vai aplicar, né, yt é igual a isso aqui, né? Ele faz essa derivada, 1, 2, né, 3, etc. E aí substitui aqui, né? Assim como a entrada, tá? Então, fazendo isso, a gente vai terminar com o termo YDS EST e o de SEST. Olha só que conveniente, né? Então, se eu escrever YDS sobre o DS, né, o EST e EST aqui cortam, e eu fico com a saída, né? A função de transferência, pessoal, isso aqui é importante. A função de transferência sempre vai ser saída, YDS, sobre entrada, tá? Que é G de S. Não, G de S é sempre saída, né, Y de S sobre U de S. Tá? Vamos ver aqui, a função de transferência de um sistema linear invariante no tempo é a razão da transformada de Laplace da saída, isso é, né, Y de S sobre a transformada Laplace de entrada U de S, com condições iniciais nulas. Tá? Sempre as condições iniciais são nulas, tá? Por isso que a gente consegue aplicar. Isso aqui da teoria de transformar Laplace que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então a gente obteve aqui a nossa função de transferência, né? Que essa aqui é a definição da função de transferência. Os termos aqui cortaram, né? E aí vocês vão perceber que esse B1S aqui, ó, a gente deve mostrar aqui no próximo slide. Ele é, na verdade, exatamente a gente substituir o operador D que a gente viu agorinha por S, a gente já tem a transformada, a função de transferência, né? Faz a transformada Laplace, tá? Bom, de modo a demonstrar uma versão de função de transferência no domínio do tempo, né? Considere novamente a equação de entrada e saída de terceira ordem. Então, a gente passa por operador D, tá? E depois, a gente consegue escrever aqui y de t sobre u de t, ó, tá? Então, a função de transferência no domínio do tempo é idêntica à definição formal de f de t, a função de transferência, se for substituído d por s. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Depois, substituindo d por s, a gente chega na mesma coisa. B1s, né? Era B1d, né? Mais B0, etc. Então, é essa a ideia aqui, tá? Da gente usar o operador D como sendo S, a gente obtém a função de transferência. Aí, quando a gente for escrever como função de transferência, pessoal, acho que ele vai escrever um pouquinho mais para frente, isso aqui vira Y de S maiúsculo, né? E U de S, tá? Então, quando a gente faz a transformada aí, Laplace aqui, quando a gente mudar de D
para S, tem que lembrar isso, tá? O S vai ficar aqui, só que essas variáveis aqui viram Y de S, tá? E U de S, tá? Então isso quer dizer que a gente não está mais no tempo e estamos na variável complexa S, na variável de Laplace, tá? Então mudamos o domínio aí, tá? do tempo para domínio S, né? Um domínio complexo aí. Ok? A gente vai trabalhar o S, a gente trabalha mais com a frequência, certo? Muito bem. Então vamos ver aqui as notas, né? Então, função transferência, né? Foi mostrado que é possível simplesmente trocar os símbolos S e D para produzir funções de transferência, apenas para representar esse sistema dinâmico. Deve-se ressaltar que enquanto MATLAB e Simulink muitas vezes depende de funções de transferências, que usam a variável complexa S para representar equações diferenciais de entrada e saída, suas técnicas de solução numérica são baseadas nas equações diferenciais no domínio do tempo, e não nas soluções através de transformadas de Laplace. Ok? Então, a solução numérica desses softwares, né, são baseadas em equações diferenciais no domínio do tempo e não na solução através da transformada Laplace. Ok? Solução numérica. Tá? Alguns comentários sobre as funções de transferência. As funções de transferência estão limitadas aos sistemas lineares invariantes no tempo. Tá? Então a gente só tem função de transferência de sistemas lineares invariantes no tempo. A função de transferência é um modelo matemático de um sistema específico. Tá? Então é de uma equação de entrada e saída. A função de transferência é válida para qualquer entrada e não relacionada com uma função de entrada específica. Tá? Então, para qualquer entrada que a gente utilizar, ela é válida. Tá? Não precisa ser uma entrada específica. Muitos sistemas diferentes, tais como mecânicos elétricos, hidráulicos, etc., podem ter funções de transferências idênticas. Tá? A gente vai perceber isso. Né? Um sistema de primeira ordem, segunda ordem, a gente vai estudar isso aí. Pode ser um sistema mecânico, elétrico, hidráulico, pode ter a mesma função de transferência, não vai mudar talvez um pouco o coeficiente, mas a estrutura em si é a mesma. Tá? E isso aí vai ajudar muito a gente a estudar, principalmente controle, né? A gente não precisa saber muito se aquele é um mecânico elétrico. Estudando as funções de transferência, estabilidade, resposta, etc., a gente está estudando, a gente consegue trabalhar diferentes tipos de sistemas, tá? Apenas usando a função de transferência. Então pode ser um sistema mecânico, elétrico, hidráulico, mas olhando somente para a função de transferência a gente não sabe, tá? O que é legal aí que a gente consegue generalizar, né, o tipo de solução. Vamos fazer então esse exemplo aqui, ó. Olha só que interessante, né? O exemplo 5.14. Então deduz a função de transferência para a equação de entrada e saída de um circuito RLC, né? Resistor, indutância, capacitor em série, no qual a corrente é a variável de saída, tá? Aqui já foi convertido para Y, né? E a tensão da fonte é a variável de entrada, tá? A tensão da fonte é a variável de entrada. Então aqui já foi convertido, tá, pessoal? Já foi convertido uma equação de entrada e saída do circuito RLC. Então o que foi feito aqui? Aplicou o operador D. Então y2 aqui ficou d ao quadrado y. Mais 8dy, mais 10y, mais 4du. Aí a gente escreveu y sobre u. Então colocamos o y aqui em evidência. Ok? E ficou yt sobre u de t igual a 4d ao quadrado mais 8d mais 10. Ó, então, perceba que antes, só depois de... não vou aceitar aqui, eu queria que vocês mostrassem esse passo aqui, tá? Do operador D, antes de mostrar a função de transferência, tá? Somente depois que a gente estudar transformar a Laplace, aí acho que eu aceito essa conversão daqui para cá, né, sem passar pelo operador D. Mas por enquanto é importante indicar que a gente usou o operador D e depois a gente substituiu o D por S. Tá? Então G de S é igual a Y de S maiúsculo, né, sobre U de S, que é igual a 4S, né, sobre S ao quadrado, mais 8S, mais 10. Isso aqui, pessoal, é a nossa função de transferência.
e vocês vão ver o quanto é legal de trabalhar com ela, tá? Para simulação, etc. Tá? A aula da semana que vem a gente já vai ter que começar a trabalhar com a função de transferência aí e vai ser bem interessante aí para o nosso sistema trabalhar com ela, tá? Muito bom, pessoal. Então, aqui eu acho que a gente, com esse exemplo aqui, fica claro aí como que a gente obtém a função de transferência, né? Perceba que a gente veio desde o do início do semestre, a gente trabalhou, né? Fez a modelagem dos sistemas, como obter a nossa equação diferencial ordinária, né? Depois, aqui nessa aula, a gente aprendeu como escrever nossa equação de entrada e saída, né? Baseado, né, no y, né, definindo a variável de saída e a variável de entrada, a gente define da RDO, reescreve ela, né? E aqui a gente está usando o operador D, né? Obtemos aqui a razão de saída e entrada e depois passamos para S para obter a função de transferência, tá? Mais para frente a gente vai aprender como usando isso aqui, como que a gente obtém a resposta algébrica, né? A nossa equação de resposta. Por enquanto a gente ainda não está estudando a resposta, a gente vai conseguir resolver ela numericamente utilizando os softwares de simulação, tá? Ok, pessoal, acho que é isso. A gente continua no próximo vídeo. Até mais.